Olá, eu sou Ramiro Lobo e você está assistindo uma aula com dicas rápidas sobre o WordPress. E na aula de hoje eu vou te ensinar a escolher o plano ideal para o seu site. Eu separei aqui as 3 questões que você deve considerar em relação à escolha do seu plano de hospedagem. Uma delas é a audiência do site, que não é aquela audiência mensal que você tem que pegar o seu relatório e olhar os teus picos, né? E tentar ver quantos usuários você tem ao mesmo tempo em determinados momentos. Por exemplo, às vezes, um dono de uma loja virtual, por exemplo, faz uma promoção e tem lá no Instagram da loja 50 mil pessoas e ele divulga na rede social. Automaticamente vai vir um volume muito grande de pessoas para a loja por conta da promoção. Então, naquele pico, se ele não tiver com um plano bem dimensionado, o site pode sim trazer problema de lentidão. O tipo de conteúdo. Você tem que considerar que alguns tipos de conteúdo são mais sensíveis à questão de picos de tráfego. Por exemplo, site de notícia. Você tem lá um site de notícia da tua região, da tua cidade. E mais uma vez você utiliza as redes sociais. Você tem lá no Facebook lá 30 mil seguidores e todo dia, quando você coloca uma notícia, você divulga na rede social e vem aquele pico de audiência para o teu site. Com certeza, se o plano não estiver bem dimensionado, você vai ter um problema de lentidão naquele momento. Os plugins e temas. Muita gente acha, não, todo tema é leve, todo tema é igual. Não, não é. Se você pegar um tema pronto, muitas vezes de um guia ou de um sistema de classificados, ele já vem com vários recursos embutidos ali. E esses recursos, eles vão utilizar mais memória e mais CPU. Então, você tem que tomar cuidado na hora de escolher o tema e verificar qual tipo de recurso que ele vai precisar de servidor. E para plugins não é diferente. Existem plugins que precisam de mais memória, que precisam de mais recursos. O Commerce é um exemplo desse, né? Que é o plugin que cria lojas virtuais, além do sistema de EAD, por exemplo. Na Hostnet nós temos 3 tipos de plano, o Fit, Start e o Cloud. O plano Fit é um plano que não tem PHP nem MySQL e também não tem e-mail. Ele é um plano que foi desenhado para você fazer sites em HTML. Pode também utilizar, logicamente, CSS e JavaScript. Então, para você que gosta de fazer sites em HTML, esse é um plano perfeito para você. Agora, se você vai utilizar o WordPress, aí você vai ter 2 opções. O plano Start e o plano Cloud, a linha de plano Cloud. O plano Start é aquele plano para o WordPress padrão. Aquele WordPress que nós te ensinamos a instalar no curso de WordPress lá do canal do curso em vídeo no YouTube. Vamos dizer assim, é um plano voltado para você criar site institucional, por exemplo, aquele site que não tem muito recurso agregado. Mas se você quer utilizar um WordPress com plugins premiums, que são plugins que têm mais recursos do que esses plugins padrões, né? Você vai precisar de mais recursos, de mais memória. Vou te dar um exemplo. Você quer fazer um site simples, mas, por exemplo, ele vai ter um sistema de agendamento, que é um plugin mais robusto. Provavelmente você vai precisar de um Cloud 1. E os planos Cloud da Hostnet, eles têm uma diferença e uma grande vantagem em relação ao mercado. Eles já vêm com plugins premiums, como Beaver Builder, Asta Pro, Microtemer, Gravity Forms, entre outros, além dos cursos fechados para que você aprenda a utilizar esses plugins. E olha, eu vou te falar uma coisa, o Beaver Builder, hoje, nesse momento, é o Page Builder de melhor performance do mercado. E é um Page Builder que te ajuda a criar um site de forma rápida e com uma grande qualidade. Agora, se você quer utilizar o WordPress junto com uma automação de marketing, né, utilizando o Mautic, por exemplo, o Cloud 1, até 20 mil contatos de e-mail no Mautic, vai te atender super bem. Se você tem um número muito grande de contatos, né, mais de 20 mil, às vezes 100 mil, 200 mil, aí você tem que partir para o Cloud 2, porque você vai precisar de mais recursos. E se você quer fazer uma loja, né, quer utilizar o WordPress mais o Commerce, até 100 produtos, você pode utilizar o Cloud 1 sem problema nenhum, que a tua loja vai funcionar, a não ser que seja uma loja de grande audiência. Aí, dependendo da audiência, você vai ter que partir para um plano maior, tá? Mas você está começando a loja, não sabe a audiência ainda, você pode começar com o Cloud 1. Agora, se você tem mais de 100 produtos, eu vou botar uma loja com 500, 600 produtos, por exemplo, eu te recomendo já utilizar o Cloud 2.
E se eu quiser o WordPress, mais o Commerce, mais Mautic, aí eu já te recomendo ir direto para o Cloud 2, porque você vai estar utilizando o WordPress, o Commerce, que é um plugin que requer um uso de memória e CPU maior, e mais uma segunda ferramenta que é o Mautic. Então, vai para o Cloud 2 porque vai ser a melhor opção para você. Ah, Ramiro, eu quero usar o ACF e o Toolset porque eu vou desenvolver pequenos sistemas dentro do WordPress. Eu vou fazer, por exemplo, para o meu cliente um sistema de guia. Eu te recomendo já começar com o Cloud 2. O Toolset é um pacote que só nesse pacote são 11 plugins. Talvez você não vá utilizar todos, mas se você for utilizar os principais recursos, você não vai utilizar menos do que 7 ou 8. Ou seja, você já pegou o WordPress e já botou um número significativo de plugins a mais, né? Um peso a mais nesse WordPress. Ah, eu quero fazer um EAD, né? Vou usar o Learn Dash ou outro plugin de EAD. Eu te aconselho realmente a usar o Cloud 2, porque esses plugins de AD, eles são plugins pesados, eles usam bastante memória e bastante processamento. Posso hospedar vários sites em um mesmo plano de hospedagem? Olha só, o plano Fit e o Cloud, eles só hospedam um único site, tá? Se você for para o plano Cloud, você tem lá o Cloud 1, hospeda até 3 sites, né? O Cloud 2 até 5 sites. E muita gente gosta de pegar um plano com número de sites maior e hospedar vários clientes dentro desse mesmo plano. Eu não recomendo. Quando a gente pensou no Cloud, vou dar o exemplo do Cloud 1. Tem lá 3 sites, né, 3 vhosts para você utilizar. O que a gente pensou? No mesmo projeto que você tem uma loja, aí o cliente quis uma landing page para um produto específico, mas com uma template totalmente diferente. Aí você tem mais uma instalação do WordPress para essa landing page. E ele também quer utilizar o Mautic. Então você utilizou os teus 3 vhosts ali, todos para o mesmo projeto. Eu não te recomendo a pegar vários clientes e botar num plano de hospedagem, por quê? Você imagina, né, o que eu citei anteriormente, que um desses clientes é uma loja. E ele tem um número significativo de seguidores nas redes sociais. Então, a cada vez que ele fizer uma promoção, ele vai ter um pico de audiência, e aí aquele pico de audiência pode trazer problema para ele e para os outros sites hospedados. Porque você tem que ter em mente que a memória e a CPU do plano é um só, né? Se você pega o Cloud 1, é 1 GB e uma CPU. Então, se você bota 3 sites, eles vão compartilhar esses recursos. Se um desses sites começar a consumir muito desse recurso, né, os outros sites também vão ficar lentos, né? Você vai ter um problema de lentidão em todos os clientes. O ideal é que cada cliente tenha a sua conta, né? E essa é a nossa recomendação. VPS e plano de revenda. Isso daqui eu vou me aprofundar em outra aula, não é o momento. Mas eu só quero te alertar o seguinte, VPS e plano de revenda é a mesma coisa do que eu citei no plano Cloud. Você contrata um plano que atende um número de sites grande, muitas vezes até ilimitado, né? Mas você tem ali a memória e a CPU que você vai compartilhar com todos os sites. Então, quando você começa a colocar muitos sites ali, você vai acabar tendo problema. Se um cliente for atacado, ele vai derrubar todos os outros, porque estão todos na mesma conta. Então, tome muito cuidado. Não estou te dizendo para não utilizar, mas você tem que tomar muito cuidado em relação a essas escolhas, né? Colocar todos os clientes juntos. E eu realmente recomendo que você coloque cada projeto em um plano de hospedagem separado. Que assim, um cliente teu, por exemplo, ele começou pequeno e começou a crescer. Se você está no Cloud 1, é muito fácil, você não tem nem que migrar de servidor. Basta você ir no painel de controle, mudar o plano para o Cloud 2 e instantaneamente você vai ter mais memória e mais CPU. E vai resolver o problema do teu cliente. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Não esqueça, me segue aí no Instagram. Se tiver dúvida sobre esse vídeo, não posta dúvida aqui. Vai lá no grupo fechado que nós temos sobre o WordPress, lá no Facebook. Está aqui o endereço, hostnet.com/grupo WordPress. Vai lá, se inscreve. Tem um monte de gente bacana lá que vai te ajudar a tirar suas dúvidas. Eu mesmo estou lá diariamente ajudando muita gente. E não esqueça, se você tem um site WordPress, a Hostnet tem a melhor solução de WordPress para você. Tem os cursos, tem as ferramentas premiums, tem um plano desenhado para o WordPress, que é o plano Cloud. Vai lá, assina um plano, você vai ficar muito satisfeito. E se você ainda está com dúvidas aqui sobre qual plano escolher, você pode ir lá no site da Hostnet ou falar com o nosso atendimento,
ou procurar uma unidade perto de você, que está lá no topo, né? No topo do site da Rochinet, você tem lá unidades. De repente, você encontra uma unidade na tua cidade e aí você vai ser atendido pelo franqueado da Rochinet que está próximo de você. Então, você vai ter um contato mais fácil com ele e ele vai tirar todas as tuas dúvidas em relação ao melhor plano para o teu projeto, para o teu negócio. Ok? Um abraço para todos. Até o próximo vídeo.